destino, cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار، من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال، جيتك نحكي على السلم في كل قطار، واش اللي صار في الدارفور وكابول غزة وبغداد، سلام نقول سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحدار، سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحدار، سلام عليكم. Bom, vamos continuar aqui contando a história. Então, agora, chegando na Argélia. Muito bem. Chego na Argélia, na noite do dia 27 de dezembro, numa quarta-feira, por volta das 10h30, mais ou menos, porque o avião se atrasou para sair de Paris, mas depois daquele medo, daquela turbulência, conseguimos chegar a Argel. Eu ainda estava assim, né, era tudo novo, ainda estava meio assim, né, naquela expectativa de passar pela imigração, apesar que estava todos os meus documentos em dia, meu visto, a minha carta convite, tudo em ordem. Tudo bem. Desço do avião com a minha mochila, né, que inclusive está aqui do meu lado, e dentro da mochila, a bandeira argelina, que me acompanhou desde o momento que eu saí de León, né? Bem, eu lembro que no caminho que eu estava fazendo, que eu estava andando em direção ao guichê da imigração, eu vi assim uns comentários como: olha isso aí, levando a bandeira da Argélia, hahaha, né? E eu simplesmente ignorei, né? Tem situações que não valem a pena pra quê, né? E eu cheguei lá nos guichês da imigração. Eu fiquei lá esperando, né? Estava mais ou menos cheio. E quando chegou a minha vez, antes de chegar a minha vez, eu vi que uma moça, parece que ela tinha sido barrada e tudo, e eu fiquei naquela expectativa, né? Quando chegasse a minha vez. Bom, chegou a minha vez, eu lembro que o oficial olhou para mim bem sério, perguntou se eu tinha... Eu entreguei para ele meu passaporte, mas na hora de pegar o passaporte, ele me pediu a ficha. Eu perguntei: mas que ficha? Você precisa preencher uma ficha. Aí já chamou um guarda e falou para ele assim: olha, ele precisa preencher a ficha. Me mandaram até uma mesa que estava bem retirada. E eu fui lá, e era um papelzinho pequeno, mais ou menos desse tamanho. E estava escrito em árabe e em francês. Então, o espaço para preencher as informações era minúsculo, não dá para preencher muita coisa. Mas coloquei lá meu nome, o endereço que eu ia ficar, o motivo da viagem, todas essas coisas... Só o endereço de onde ia ficar não cabia. Mas eu fiz a minha letrinha lá, a mais bonita possível, para poder entendível. E eu peguei, voltei, né, já eu era o último da fila, né, não tinha mais ninguém. E aí eu entrei em outro guichê da imigração. Nesse outro guichê da imigração, já eram dois oficiais, né? Aí eu entreguei meu passaporte, entreguei a minha ficha, aí começamos a conversar, aí ele perguntou para mim: você fala inglês? Eu falei: não. Fala francês? Eu falei também não, porque eu preferia que ele se esforçasse a conversar comigo, né? E eu falando que eu não falava bem esses dois idiomas, apesar que eu falo, porque eu não queria que ele fizesse perguntas e eu me atrapalhasse nas respostas e acontecesse alguma coisa. Então, para evitar fazer essa pergunta, digamos assim, né? Aí ele foi lá, tentando entender ele. Bom, eles já eram os dois. Aí eu entreguei para ele a minha carta convite. Aí ele pegou, leu, perguntou onde ficava esse endereço, Avenida Malika, e onde era. Aí chamou um terceiro. Aí esse terceiro só falava mais árabe do que francês, e entre eles conversando em árabe. E aí eles falando lá: não, esse fica em Escala, mas onde é Escala, o que é? E começando lá, e só nesse lapso de tempo, deles checarem o endereço, não sei, foi uma meia hora, 40 minutos,
E aí eles me perguntaram, um perguntou, aí, mas qual que é a profissão dele? Aí um deles, não, ele escreveu aqui que ele é professor de idiomas. Aí um deles falou para mim assim, o que falava só árabe. Você também ensina árabe? Assim, árabe ainda não. Por que não? Tem que ensinar árabe também. Árabe é importante. Aí eu falei assim, não, porque eu preciso aprender árabe para poder ensinar árabe. E foi conversando, depois, ele é do Brasil. Aí começaram a falar de futebol. Aí eu entendo aquela onda do futebol, né, para romper aquele gelo. Aí tal, aí naquele lá, ele preenchendo lá outra vez, de lado de trás da ficha, né, para colocar o endereço completo, né, quem pegou o passaporte, caiu no passaporte. Aí um deles falou assim, você poderia dar uma volta, né? Porque ele queria ver o que tinha, o que eu estava dando na mochila. Quando eu virei, ele viu a bandeira. Eles viram a bandeira argelina. Eles viram a bandeira e os três bateram continência e me disseram, seja bem-vindo à Argélia. Né? Então, assim, passei pela imigração, que era o medo que eu tinha, né, de passar pela imigração. Passei pela imigração, fui andando, já bem mais contente, mais relaxado. Passei por um outro controle, né, digamos que é o controle da aduana. Passei por ali, foi mais rápido. E eu fui pegar minha mala. Só que eu cheguei a pegar minha mala, já estava ali as malas sendo assim, despachadas e tudo. Já tinha mais de 40 e tantos minutos, 50 minutos que já estavam despachando as malas. Mas minha mala nunca aparecia. E lembrando que já eram quase 11 da noite, a pessoa que me recebeu no aeroporto tinha chegado às 9, 9h30. Então já era mais de 1h30 que eu estava me esperando. Bom, ele estava me esperando. E eu fiquei ali, minha mala aparecia. Comecei a andar, assim, meio impaciente, meio preocupado. Aí, até que de repente, depois de uns 10, 15 minutos a mais, a minha mala apareceu. Eu fui, peguei minha mala, coloquei minha mala no chão. E atrás de mim, 3 policiais. Um deles me pede passaporte, por favor. Eu entreguei meu passaporte e me disse, me acompanhe, por favor. Eu fui acompanhando esse oficial, os 3, né, digamos assim. E eu fui andando, né? E antes de chegar na saída, tem tipo uma mesa bem grande, né? E ele me pede, coloque a sua mala e abra, por favor. Nessa hora, eu lembrei daquele programa, famoso programa que tem no NetGeo, né? Ou Discovery Channel, agora não lembro do nome dos canais, que é o Alerta Aeroporto. Né? Aí eu peguei, abri a primeira parte da mala, ele deu uma olhadinha assim, e aí me perguntou, tem cadeado? Por que tem cadeado? Assim, tem cadeado, né? Aí eu falei para ele, não, tem cadeado para, né, evitar algum problema, né, para estar mais protegido. Ele falou, não tem problema. Você poderia abrir para mim, por favor, ou tirar os cadeados? Aí eu tirei o cadeado, abri a segunda parte da mala. Aí era onde ficava, assim, produtos pessoais, não, de deodorante, shampoo, essas coisas todas. Aí ele pediu para abrir, eu abri, tirei como uma necessaire, abri a necessaire, mostrei para ele que tinha nada de importante. Aí ele mandou guardar, naquela que mandou guardar eu não entendi, aí ele foi perdendo a paciência, ele me pegou da minha mão, enfiou de volta na mala, não, aqui eu já olhei, tá tudo bem. Aí, quando estava a parte da roupa, ele pediu, você poderia tirar a roupa que está em cima, por favor? Aí comecei a tirar a roupa, e ele foi enfiando a mão dentro, assim, da mala, procurando um fundo falso. E nisso que foi enfiando a mão, a minha camiseta da seleção brasileira apareceu. Aí, pra quê? Aí ele mudou o semblante. Começou a falar de futebol, e não sei o que tanta coisa. E aí eu fui entrando também na onda dele, né? Fui entrando na onda dele. Lembrando que antes de olhar minha mala... Desculpa. Esses aqui são resquícios da minha viagem ainda. Antes dele olhar a minha mala, ele olhou primeiro a mochila. Então ele já tinha visto a bandeira da Argélia na minha mochila. Né? Aí ele foi e começou a falar de futebol. E aí ele mudou o semblante, começou a falar de futebol. Ele falou, tá tudo bem, seja bem-vindo à Argélia. Eu fui colocando as coisas no lugar de novo, só que como eu fui colocando muito rápido, que tinha pressa para sair dali, né, que já passava das 11h30 da noite, já estava 2 horas já, desde o momento que eu cheguei, tem 1h30 que eu tinha chegado do aeroporto, do voo de Paris, e a pessoa que estava me esperando tinha 2 horas, eu queria guardar as coisas rápido. Naquele de guardar as coisas rápido, a minha mala já não fechava. Ela não fechava porque não tinha como acomodar. Mas eu lembro que a minha bucha de tomar banho, ela
de repente, ela pulou assim da mala, ela caiu no chão, na frente de todo mundo. Eu fui pegando aquilo e fui juntando e fui guardando rápido. E peguei e fechei a mala, coloquei aquela mala no chão e fui puxando a mala e procurando onde era a saída. A saída era bem do lado dessa mesa, né, que já tinha outras pessoas ali também sendo atendidas pela polícia do aeroporto. Aí eu passei, quando eu passei pela, assim, digamos, né, eu saí pela saída, né, ficar uma redundância, né, tinha um grupo de pessoas esperando parentes, né. Aí eu com a minha mochila, né, a bandeira da Argélia, né, praticamente aparecendo para todo mundo, né, dentro da mochila, uma pessoa grita, né? Ah, olha, viva a Argélia, viva a Argélia. Você precisa ter uma bandeira palestina. Aí eu parei, olhei para trás, falei assim, sim, eu preciso de uma bandeira palestina, claro que sim. Né? Eu adoro a Palestina, viva a Palestina. Né? O primeiro palestino que me cumprimentou, aí eu fui andando, aí eu vi o senhor que foi me receber no aeroporto, foi me buscar, com o meu nome, né? Aí eu já fui cumprimentando, e esse senhor só falava, só falava árabe, não falava nada de francês, então foi aquela coisa assim, de a gente não conseguir se comunicar bem. Aí eu passei lá, eu fui pedindo desculpa pelo atraso, eu não sei se ele entendeu, acho que ele não entendeu, né? Ele falou comigo também em árabe, eu também não entendi nada, e fazia muito, 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 muito frio, né? E eu tinha que chegar na casa, eu queria ficar até a meia-noite para conseguir me conectar para poder dar minha aula para os meus alunos aqui no México, né? Que a diferença são de 7 horas, então a aula no México era 5 da tarde e para mim na Nigéria era meia-noite. Só que aí eu fui entrar no carro, sair lá do aeroporto e atravessar a cidade, né? Porque a distância do aeroporto internacional de Argel até a casa que eu ia ficar era entre 20 a 25 quilômetros. E dentro do carro, eu olhei pro relógio, não, do rádio. Quando deu meia-noite, eu falei para ele assim: ó, é meu aniversário agora. Meu aniversário, só que ele não entendeu. Dentro de mim assim, gente, eu tô passando meu aniversário de 39 anos, junto com um senhor que eu não sei quem é, né, que fala puro árabe, em uma rodovia que me leva para não sei aonde, né? Numa noite fria, numa cidade estranha, num país novo, num outro continente, em outro mundo, no mundo árabe. Então, foi aquela confusão de sentimentos de que eu estava realizando esse sonho de chegar à Argélia depois de tanto planejamento, de tanto trabalho, sabe? Que foram 3 longos anos de pura preparação. Então, realizando esse grande sonho, né? Que lembrando que a Argélia nunca foi um país que eu pensei em visitar. Eu sempre quis conhecer o mundo árabe. Já faz muito tempo que eu sou assim meio, digamos, não vou dizer que sou apaixonado pelo mundo árabe, pela cultura árabe, pela história árabe, pelo povo árabe e pelo idioma e tudo que influi, mas nunca pensei em um dia ir à Argélia. E tudo começou por causa da Argélia, como já contei para você desde o início, porque eu me apaixonei por um cara argelino e eu queria conhecer essa pessoa. Tudo bem. Então, eu chegamos lá na casa, já passava da meia-noite e tanto, já não consegui mais dar aquela aula. Quando que eu cheguei, o senhor não sabia a senha da internet, o dono da casa estava viajando, estava na Espanha. Como já era quase madrugada, eu não ia conseguir conectar em outro lugar para falar com o dono da casa, para pedir a senha. Então, eu cheguei, ele me mostrou o apartamento muito bom. Eu gostei muito, bem grande, com 2 quartos, sendo um quarto de casal, com 2 banheiros, sendo uma suíte, uma sala bem ampla, uma cozinha, a casa cheia de aquecedores. Eu contei uns 6 aquecedores, mas desses 6, que 5 estavam ligados. Quando eu entrei na casa, parecia uma sauna de tão quente. E tudo assim, muito bom, gostei muito. Até gravei, assim, fiz um vídeo da casa toda para guardar de lembrança. Então, valeu a pena esse investimento, ter alugado esse apartamento, né, do que ficar no hotel.
né? Eu gostei muito por isso, né? Eu, lembrando que eu não conhecia, só via algumas fotos, porque depois descobri que, que aí eram vários apartamentos que o dono alugava, né? Então, eu acabei ficando no apartamento de baixo, que dava acesso a outra rua. Então, você entrava pela avenida e você podia descer, onde eu estava, minha casa ficava embaixo, e você podia sair do outro lado. Só que eu nunca saí do outro lado. Eu sempre entrava e saía pela avenida, eu subia e descia. Né? E depois, o que foi me buscar era um motorista, ele, com aquele francês assim arrastado, com o árabe arrastado, ele conseguimos nos entender, ele mostrando para mim tudo que tinha no apartamento, tudo como funcionava, e eu falei que estava ok, 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 ele me entregou as chaves, e eu não tinha mais como dar aula, porque não tinha como conectar à internet, e eu com meu fuso horário ainda, com resquícios do México, apesar de eu ter ficado já 2 dias inteiros em Paris, que é o mesmo horário da Argélia, ainda não encaixava. Então, o que eu fiz foi pegar e desfazer as malas, né? Fui desfazendo a minha mala, guardando a minha roupa no guarda-roupa lá na sala, fui guardando as minhas coisas, me meti a tomar um banho para lavar a alma e dizendo, agora é meu aniversário de 39 anos, estou passando aqui, né, essa primeira noite aqui na Argélia, que eu aprendi sozinho, né, e realizando esse sonho. E já aquela expectativa, como será o dia de amanhã, né, o que eu vou fazer, vai ser o meu primeiro dia aqui na Argélia, e tudo, e eu queria mesmo estar até passando com o Kamel, mas, né, como eu já disse, ele desapareceu 3 meses antes da minha ida à Argélia, nem consegui falar para ele que eu tinha conseguido tirar o visto, que eu tinha comprado as passagens, etc. Né? Quem sabe, tal destino sabe porque aconteceu isso. E essa foi a minha primeira noite no mundo árabe, e eu lembro que mais ou menos não sei, entre 5 e 6 da manhã, eu acordei de repente, porque eu escutava uma reza, né? E depois fui descobrir que a mesquita ficava na esquina acima da casa. Então, essa primeira noite, eu ouvia o imã chamar para, não que chamar, falar, chamar assim para a reza, a primeira reza do dia, e eu escutava quando fosse dentro do quarto, né? Essa foi a minha impressão, né? Depois eu acabei me acostumando, porque cada vez que o imã chamava para a reza, eu mais ou menos sabia o horário, né? Eu não precisa pegar o celular para ver a hora, né? Ah, e lembrando que eu cheguei, eu fui, já sabia que na Argélia as tomadas eram igual na França, então já tinha preparado o meu adaptador, porque eu tinha que carregar meu celular, carregar meu tablet, né, e deixar tudo pronto, porque no dia seguinte já tem internet, era a minha esperança, para poder ter meu trabalho, conectar com a minha família, contar para todo mundo que eu tinha chegado na Argélia, e assim foi, né? Quando amanheceu no dia 28, já amanheceu no meu aniversário, eu simplesmente peguei, saí e fui desbravar, sem saber para onde estava indo. Né? Porque a diferença da França, o Google Maps, ele tem as fotos da rua, com as imagens, tudo, só que na Argélia não. Na Argélia não tem Google Maps. Não tem aquele carrinho que foi tirando fotos da rua, não tem. Então, o que eu fazia era seguir aquela bolinha azul que me guiava, né, usando como GPS. E eu lembro que eu queria chegar aqui. Eu não consigo mostrar, mas eu consigo mostrar desse lado. Aqui. Eu queria chegar aqui, na Grand Poste. Eu conhecia a Grand Poste. Então, eu fui descendo a avenida e eu fui vendo as placas que me indicavam onde era a Grand Poste. Depois eu fui pedindo fui perguntando, né? Para Gran Poste, eu parava, eu lembro que eu parei, eu cheguei tinha uns policiais, porque da casa onde eu estava, era a zona ali era do governo. Então você tinha o Palácio do Governo, tinha o Ministério da Energia Atômica, tinha o Ministério lá de quê, né? Todo o caminho. Então era uma zona governamental, então tinha policiais a cada esquina praticamente, principalmente próximo do Palácio Governamental. Então, ali eu perguntei, tinha dois policiais, eu perguntei para eles, aí eles explicaram entre árabe e francês,
o caminho para a Gran Posta. Aí eu fui descendo, fui seguindo as porquinhas, e eu comia. Eu não tinha tomado café da manhã, tá lembrando, porque eu não tinha dinares, né, chamava de dinheiros. Eu tinha que encontrar uma casa de campo para trocar euros por dinares, então eu não tinha nada disso. E eu estava com uma jaqueta do México, da seleção mexicana, e eu fui descendo com a minha mochila, que a minha mochila sempre me acompanha, com a bandeira da Argélia também, né? Eu bastante eu era tipo, turista, né? Com chapéu, óculos, né? Eu era turista. De longe já me encontraram, aí vem um turista aí, ó. E eu fui descendo a avenida, e aí eu lembro que eu passei por um grupo, né? Que gritou, México, México, México. Aí eu parei, cumprimentei assim com a mão, e uma moça passou do meu lado e perguntou em inglês de onde eu era. Eu falei que eu era brasileiro, que morava no México, que era o meu primeiro dia na Argélia, em Argel, que eu estava procurando ela Gran Foz. Ela simplesmente, eu nem sei o nome da mulher, da moça, ela simplesmente me levou até a Gran Foz, ela me levou até aqui, né? Ela me guiou, né? E no caminho que ela estava me guiando, ela ficava assim, olha, não repara que tá sujo, não repara isso aqui. Eu falei assim, gente, eu não tô reparando nada. Eu tô gostando. Ela me disse, olha, os argelinos são muito generosos. Eu falei assim, sim, eu sei que os argelinos são muito generosos. Eu estou pedi uma ajuda para encontrar La Gran Posse, e vocês estão sendo muito gente boa, muito bacana. E assim foi, ela me deixou aqui na Gran Posse. Eu tirei selfie, tirei foto. Eu fiquei andando pela parte central, procurando, o que estava procurando mais era um café, também para tomar um café, mas eu queria para conectar a internet. Mas primeiro eu tinha que encontrar onde trocar euros por dinares. Então eu não encontrava também, não encontrava sabe, um café com internet, com Wi-Fi, como tem na França, como tem aqui no México. Eu não encontrava. Aí eu fui andando, assim, eu não sei quantas ruas eu andei, procurando uma casa de câmbio, tampouco não encontrava uma casa de câmbio, até que eu passei na frente de uma agência de viagem. Aí eu perguntei onde é que eu podia conseguir um café com internet. Aí o rapaz me explicou onde eu poderia conseguir. Aí eu aproveitei e perguntei onde eu posso trocar euros por dinares. Aí ele disse para mim, você pode ficar comigo. Então eu vendi para ele uns 20 euros. Ele me deu quase uns 3.500 dinares, eu acho. Não foi assim. Eu peguei, fui até um cibercafé primeiro foi até um café que estava numa esquina, chamado La Rotonda. E ali me falaram que eles não tinham Wi-Fi, mas que eu podia usar, perguntar no Cibercafé. Aí eu fui até o Cibercafé. Aí no Cibercafé me disseram, não, aqui não temos Wi-Fi, mas você pode perguntar aqui no hotel. Aqui no hotel eles têm Wi-Fi. Aí eu fui no hotel, que agora não consigo lembrar o nome do hotel. Sofiane, isso. Hotel Sofiane. Aí eu entrei no Hotel Sofiane, perguntei lá na recepção se eles tinham Wi-Fi. Se eles tinham Wi-Fi, eu falei, eu quero um café então. Aí eu comprei um café de 100 dinares, né, que eu não sei quando seria a cotação, porque em peso mexicano seria como por aí 12 pesos mexicanos, em real seria como 4, 5 reais no máximo. Aí era um café assim, eu me sentei ali na mesa, me colocaram Wi-Fi no celular, aí comecei a contar para minha mãe, eu tinha conseguido entrar na Argélia, eu estava na Argélia, porque ela estava super preocupada que eu tinha desaparecido, né, que eu não comunicava a minha família desde o dia anterior, quando eu estava em Paris, né, eu estava super preocupada, tinha quase 24 horas do último contato, mas eu consegui tranquilizar todo mundo, que eu tinha chegado, que eu tinha entrado, que a preocupação dela era essa, né, que eu estava chegando num país completamente diferente, com cultura diferente, tudo diferente, né, que eu tinha aquele medo de, né, acontecer alguma coisa, isso é normal. Então, eu fui falando com as pessoas e tentando contactar com o dono da casa para conseguir o Wi-Fi. E nesse lado de tempo que eu estava ali, eu fiquei ali umas 4 horas, né? E eu não conseguia conversar, tipo, o dono da casa me respondesse, né? Eu não conseguia entrar em contato com ele, para ele passar o Wi-Fi da casa. E eu estava passando as horas, já estava quase anoitecendo, eu tinha chegado ali como eu saí de casa, eram umas 10, 11 da manhã, e já era quase o fim do dia já. E já queria voltar para casa. Eu, né, eu tava com fome, com sede.
Eu já tinha dinheiro, eu poderia passar num mini mercado e comprar alguma coisa. Mas aí eu tinha que esperar que ele me respondesse. Aí eu escrevi uma mensagem dizendo que, por favor, manda com a senha da internet com um chofer para me buscar no aeroporto. E eu contactando com pessoas que me ajudavam a ligar para ele também, né? E de repente me chegou uma mensagem do dono da casa, me passando a senha da internet, porque ele disse que estava escrito num muro lá dentro da casa, mas nunca encontrei a senha ali na casa. Mas ele me passou, eu já fiquei tranquilo, peguei, paguei meu café, lá de 100 dinares, saí, né? E lembrando que esse hotel, né, eu vou voltar ali quase duas vezes ainda vou voltar ali. Acho que mais uma vez eu vou voltar. Porque eu vou ficar meio que frequentando esse hotel por causa do Wi-Fi. Aí eu saí, eu subi o mesmo caminho que eu tinha feito para descer, mais ou menos, né? Eu estava tentando buscar na minha memória, que meu ponto de referência continuava sendo La Grande Poste. Então eu podia subir pelas as escadas, não, ou subir pela rua, mas eu preferi subir pela rua porque mais ou menos eu lembrava o caminho, né? E lembrando que era a primeira vez que eu estava ali, fazendo tudo sozinho, né? Que eu fui andando na parte central de Argel ali, próximo da Grand Poste, eu fui entrando assim, né? O celular me indicava, eu ia, entrava e saía, né? O risco de me perder poderia ser grande, né? Aí eu cheguei, fui subir lá, passei no mini mercado, aquela coisa que as pessoas me entendiam, às vezes não me entendiam e vice-versa. Comprei ali umas coisas para fazer em casa de comer. E, na verdade, como eu disse, eu queria ter passado o meu aniversário com Camila, era o sonho que eu queria ter realizado, mas não deu. E eu passei meu aniversário sozinho, né? Porque eu cheguei em casa, não lembro o que eu fiz, se eu fiz uma macarronada, não lembro, né? Mas ali eu já fui mais ou menos me adaptando, né? Que eu ia ficar ali 3 semanas, então eu tinha que aproveitar, com todo o esforço que eu tinha feito. Mas eu estava feliz, estava muito feliz esse dia, eu me sentia realizado, né? Porque, gente, eu saí de casa, viajei milhares de quilômetros, tudo através do meu esforço. Então, eu tinha que aproveitar essa nova experiência da minha vida. E é o que eu estava fazendo. Então, meu aniversário de 39 anos vai ficar marcado por resto da minha vida, né? Claro que vai ter outros aniversários posteriores, mas esse, principalmente esse, acho que vai ser muito difícil ser superado, né? Não vou dizer que vai ser impossível, mas vai ser difícil. E eu estava muito contente, agora que eu passei sozinho tudo, mas eu estava bem, né? Eu queria que o tempo passasse bem devagar, eu queria aproveitar até o último segundo. Então foi esse primeiro contato que eu tive com o mundo árabe, com as pessoas. Eu vou contar mais coisas para vocês ainda, mas uma coisa eu vou dizer aqui: eu nunca tive uma recepção tão positiva, tão boa quanto eu tive na Argélia, porque as pessoas me trataram tão bem, que eu me senti em casa desde o primeiro momento. Então, por exemplo, hoje esse vídeo sendo gravado no dia 22 de fevereiro de 2024, hoje completa um mês que eu deixei a Argélia, né, que eu voltei para a França. E eu não queria voltar, sabe? Eu não queria, eu queria que se estendesse mais e mais e mais, por mais coisas que ainda vão acontecer, que eu vou relatar para vocês, mas que pela forma que eu vivi ali, do primeiro momento, então, assim, foi demais, né? E, bom, esse foi o meu primeiro dia. Já no segundo dia, eu instalei um aplicativo no meu tablet de relacionamento, né, de conhecer pessoas, né? Eu não quero dizer aqui qual aplicativo que eu usei, mas eu vou deixar uma dica. É um que usa uma máscara. Então, que fica incógnito, né?
Então, através desse aplicativo, eu comecei a conhecer pessoas da Argélia. Já que o Camel tinha desaparecido, e era o meu único, digamos que era o meu único contato assim em Argel, o aplicativo me abriu portas e janelas porque eu fui conhecendo outros, né, personagens que eu podia, digamos, fazer amizade, que eu podia também conhecer com outros, né, com outros tipos de sentimento e que eu podia também, através deles, conhecer a cidade de Argel e adjacências, né? Isso eu vou deixar para os próximos vídeos, porque agora começa a aventura argelina, que muita coisa aconteceu nessas 3 semanas e vários dias, foram mais ou menos uns 25 dias, eu acho, que eu passei na Argélia. Então, pessoal, prepare-se que ainda vai ter muita história que eu quero contar para vocês, ok? Então, se preparem para os próximos vídeos. Essa série promete. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.